Talvez você esteja cansado, mas não apenas cansado de trabalhar, não apenas cansado de lutar, não apenas cansado de esperar. Talvez você esteja cansado de tentar agradar todo mundo, cansado de medir seu valor pela reação das pessoas, cansado de depender de elogios para se sentir bem, cansado de ficar mal quando alguém não reconhece seu esforço, cansado de mudar seu jeito para ser aceito, cansado de dizer sim quando queria dizer não. Cansado de carregar a expectativa dos outros como se fosse uma obrigação diante de Deus. E talvez sem perceber, você tenha colocado nas mãos das pessoas algo que deveria estar somente nas mãos do Senhor. A sua paz, a sua identidade, a sua segurança, o seu valor, a sua direção. Porque quando a aprovação das pessoas se torna importante demais, a alma começa a viver presa. Você começa a falar pensando em como vão reagir. Você começa a agir pensando em como vão te julgar. Você começa a tomar decisões tentando evitar críticas. Você começa a se diminuir para não incomodar. Você começa a se moldar para caber em expectativas que Deus nunca colocou sobre você. E o pior é que, mesmo tentando agradar todo mundo, você continua cansado. Porque agradar pessoas é uma prisão sem fim. Hoje alguém aprova, amanhã alguém critica, hoje alguém elogia, amanhã alguém ignora, hoje alguém parece estar do seu lado. Amanhã essa mesma pessoa muda de opinião. E se a sua alma estiver apoiada nisso, você nunca terá descanso. É exatamente para esse lugar que o Salmo 62 fala. Davi começa dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Preste atenção nessa palavra. Somente. Davi não Deus e na aprovação das pessoas, em Deus e nos aplausos, em Deus e no reconhecimento, em Deus e na opinião dos outros. Ele diz somente em Deus. Essa é uma palavra que confronta. Porque muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nossa alma ainda está esperando descanso em outras fontes. Esperamos paz quando alguém nos aprova. Esperamos valor quando alguém nos elogia. Esperamos segurança quando alguém nos confirma. Esperamos direção quando todos concordam. Esperamos coragem quando ninguém critica. Mas Davi chama a própria alma de volta ao lugar certo. Somente em Deus. Como se estivesse dizendo: alma, pare de procurar segurança onde não existe. Pare de tentar se firmar em gente instável. Pare de depender da opinião de quem também é limitado. Pare de colocar seu descanso em mãos humanas. Volte para Deus. Talvez hoje você precise falar isso para si mesmo. Minha alma, volte para Deus. Minha alma, pare de depender tanto da aprovação dos outros. Minha alma, pare de se destruir por causa de opiniões. Minha alma, pare de medir seu valor por comentários, curtidas, elogios ou rejeições. Somente em Deus está o meu descanso, porque existe um cansaço que vem de lutar contra problemas. Mas existe um cansaço ainda mais silencioso, o cansaço de tentar ser aceito. A pessoa acorda tentando provar valor, trabalha tentando provar valor, posta tentando provar valor, serve tentando provar valor, ajuda tentando provar valor, fica disponível para todos tentando provar valor. E no fim do dia ainda sente que não foi suficiente. Porque quando a alma depende da aprovação humana, ela nunca descansa de verdade. Sempre falta mais um elogio, mais um reconhecimento, mais uma validação, mais uma confirmação, mais uma pessoa dizendo: você é importante, você é bom, você está certo, eu gosto de você. Mas o problema é que as pessoas não foram criadas para sustentar o peso da sua identidade. Só Deus pode fazer isso. As pessoas podem amar você, podem apoiar você, podem caminhar com você. Podem encorajar você, mas elas não podem ser o fundamento da sua alma, porque pessoas falham, pessoas mudam, pessoas interpretam errado, pessoas projetam dores, pessoas criticam sem entender, pessoas elogiam hoje e esquecem amanhã, pessoas aprovam enquanto você serve aos interesses delas, mas rejeitam quando você começa a obedecer a Deus de verdade. Por isso, se você viver preso à aprovação humana, em algum momento vai ter que escolher entre agradar pessoas e obedecer ao Senhor. E essa escolha é inevitável, porque nem sempre a vontade de Deus vai agradar todo mundo. Nem sempre o seu crescimento vai agradar todo mundo. Nem sempre seus limites vão agradar todo mundo. Nem sempre sua obediência vai ser compreendida. Nem sempre sua mudança vai ser celebrada. Às vezes, quando Deus começa a libertar você, algumas pessoas estranham, porque estavam acostumadas com uma versão sua que dizia sim para tudo. Uma versão sua que se culpava por tudo. Uma versão sua que aceitava migalhas para não perder a aprovação. Uma versão sua que se calava mesmo ferida. Uma versão sua que tinha medo de desagradar.
Mas quando Deus começa a firmar sua alma nele, algo muda. Você aprende a dizer não sem se sentir destruído. Você aprende a ser fiel mesmo sem aplausos. Você aprende a obedecer mesmo sem apoio. Você aprende a descansar mesmo quando alguém não entende. Você aprende que ser aprovado por Deus vale mais do que ser aceito por todos. Davi continua dizendo: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Mais uma vez, só Ele. Deus é a rocha, não a opinião das pessoas. Deus é a salvação, não a imagem que você tenta preservar. Deus é a defesa, não a necessidade de se explicar para todo mundo. Quando Deus é a rocha, você pode até ser abalado, mas não destruído. Pode ser criticado, mas não definido pela crítica. Pode ser mal interpretado, mas não perder sua identidade. Pode ser rejeitado por pessoas, mas não abandonado por Deus. Pode ser ignorado por gente, mas conhecido pelo Pai. Essa é a liberdade que o Salmo 62 aponta. Uma alma que descansa em Deus não precisa viver refém da reação dos outros. Ela pode amar pessoas, mas não adorar a aprovação delas. Pode ouvir conselhos, mas não ser governada por opiniões. Pode servir com humildade, mas não viver escrava de reconhecimento. Pode receber elogios com gratidão, mas não depender deles para saber quem é. Pode receber críticas com maturidade, mas não deixar que elas destruam aquilo que Deus está formando. Porque existe uma diferença entre humildade e dependência emocional da aprovação. Humildade ouve, humildade aprende, humildade reconhece erros, humildade aceita correção. Mas dependência de aprovação se curva diante de qualquer opinião. Ela perde a paz com qualquer crítica. Ela muda de direção por medo de rejeição. Ela sacrifica a verdade para manter aceitação. Ela transforma pessoas em juízes da própria identidade. E isso não vem de Deus. Deus não chamou você para viver arrogante, mas também não chamou você para viver escravo do olhar dos outros. Ele chamou você para viver firmado nele. Davi, no Salmo 72, também fala de pessoas que atacam, que tentam derrubar, que abençoam com a boca, mas amaldiçoam por dentro. Isso mostra que nem toda opinião vem de um lugar puro. Nem toda crítica vem de sabedoria. Nem todo comentário merece ocupar espaço no seu coração. Nem toda rejeição é sinal de que você está errado. Às vezes, a pessoa critica porque não entende. Às vezes, critica porque se sente ameaçada. Às vezes, critica porque perdeu acesso ao controle que tinha sobre você. Às vezes, critica porque sua obediência expõe a estagnação dela. Às vezes, critica porque ela queria que você continuasse pequeno. Por isso, se você aceitar toda voz como autoridade, você ficará confuso. Há vozes que você precisa ouvir. Há conselhos que você deve considerar. Há correções que vêm de Deus através de pessoas maduras. Mas também há vozes que você precisa filtrar. Vozes que acusam sem amor. Vozes que manipulam. Vozes que diminuem. Vozes que tentam prender você à culpa. Vozes que só aparecem para desencorajar. Vozes que querem te afastar daquilo que Deus está fazendo. E uma alma firmada em Deus aprende a discernir. Nem toda voz merece entrada. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda opinião merece explicação. Nem toda pessoa precisa entender seu processo. Às vezes, o que Deus está fazendo em você ainda está no secreto. E tentar explicar para quem não quer entender só vai drenar sua alma. Davi diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Isso é lindo. Porque Davi não diz apenas para confiar em Deus quando está tudo bem. Ele diz em todos os tempos. No tempo em que você é elogiado, e no tempo em que é criticado, no tempo em que é reconhecido, e no tempo em que é ignorado, no tempo em que as pessoas entendem, e no tempo em que ninguém entende, no tempo em que você é aceito, e no tempo em que é rejeitado. Confie em Deus em todos os tempos, e derrame diante dele o seu coração. Não derrame sua alma nas mãos de qualquer pessoa esperando que ela resolva sua identidade. Derrame seu coração diante de Deus. Fale com ele sobre sua necessidade de aprovação. Fale com ele sobre seu medo de rejeição. Fale com ele sobre sua dor quando alguém não reconhece você. Fale com ele sobre a dificuldade de dizer não. Fale com ele sobre a vontade de ser amado, aceito e validado. Deus não se assusta com isso. Ele sabe que você é humano. Ele sabe que rejeição dói. Ele sabe que críticas machucam. Ele sabe que desprezo fere. Ele sabe que todo coração deseja ser visto. Mas ele também sabe que se você transformar esse desejo em Senhor, ele vai dominar você. Por isso, Deus não quer apenas consolar sua carência. Ele quer curar sua dependência.
Ele quer ensinar sua alma a descansar nele. Ele quer mostrar que seu valor não começou quando alguém te elogiou e não termina quando alguém te rejeita. Seu valor não está na quantidade de pessoas que aprovam você. Seu valor está no Deus que te criou, te conhece e te chama pelo nome. Talvez você tenha passado a vida tentando ser suficiente para alguém, suficiente para seus pais, suficiente para uma pessoa que você amava, suficiente para amigos, suficiente para uma liderança, suficiente para uma audiência, suficiente para quem nunca parecia satisfeito. E talvez isso tenha criado em você uma sede profunda por aprovação. Você se cobra demais, se culpa demais, se compara demais, tenta provar demais. Mas o Salmo 62 chama você para uma verdade libertadora. Sua alma só descansa quando volta para Deus. Não quando todos gostam de você, não quando todos concordam, não quando todos aplaudem, não quando todos reconhecem, mas quando Deus se torna sua rocha. Porque a aprovação humana é instável. Mas Deus é rocha. A opinião humana muda, mas Deus permanece. O aplauso humano passa, mas a presença de Deus sustenta. A crítica humana fere, mas a palavra de Deus cura. Davi também diz que os homens são como vaidade. Pesados em balança são mais leves que a vaidade. Isso não significa desprezar pessoas. Significa colocar pessoas no lugar certo. Pessoas são importantes, mas não são Deus. Pessoas têm valor, mas não são fundamento. Pessoas podem ajudar, mas não podem salvar sua alma. Pessoas podem reconhecer, mas não podem definir sua identidade. Quando você coloca pessoas no lugar de Deus, elas se tornam pesadas demais. E você se torna dependente demais. Mas quando Deus volta ao centro, as pessoas voltam ao lugar correto. Você consegue amar sem se escravizar, servir sem se anular, ouvir sem se perder, conviver sem depender, ajudar sem precisar ser idolatrado. E se afastar quando necessário, sem sentir que perdeu sua identidade. Isso é maturidade espiritual. E talvez hoje Deus esteja mostrando que sua prisão não é apenas o que os outros fazem com você. É o poder que a opinião deles ganhou dentro de você. Uma frase te derruba, um comentário te paralisa, uma rejeição te destrói, um silêncio te faz imaginar mil coisas, uma crítica te acompanha por dias, uma comparação rouba sua paz. Mas Deus quer restaurar o governo da sua alma. Ele quer tirar pessoas do trono e voltar a ocupar o lugar que sempre foi dele. Porque só Deus deve ser a rocha, só Deus deve ser o refúgio, só Deus deve ser a fonte final da sua segurança. Talvez você esteja tentando agradar pessoas porque tem medo de ficar sozinho. Mas obedecer a Deus pode afastar algumas pessoas erradas e aproximar pessoas certas. Talvez você tenha medo de ser rejeitado. Mas a pior rejeição é rejeitar o que Deus está formando em você para manter pessoas satisfeitas. Talvez você tenha medo de ser criticado. Mas pior do que ser criticado por obedecer é ser aprovado por desobedecer. Talvez você tenha medo de decepcionar alguém. Mas você não pode sacrificar sua alma para corresponder a expectativas que Deus não colocou sobre você. Há pesos que não são seus, há culpas que não são suas, há demandas que não vieram de Deus. Há pessoas que chamam de amor aquilo que na verdade é controle. Há pessoas que chamam de ingratidão o momento em que você finalmente estabelece limites. Há pessoas que chamam de mudança ruim o que na verdade é libertação. Por isso, volte ao Salmo 62. Somente em Deus espera silenciosa minha alma. Essa frase precisa entrar no coração. Somente em Deus. Não na aprovação, não no aplauso, não na aceitação, não no reconhecimento, não na imagem, não no medo de crítica. Somente em Deus. Talvez hoje seja dia de entregar uma oração simples. Senhor, eu tenho dependido demais do olhar das pessoas. Tenho buscado aprovação como se ela pudesse me salvar. Tenho deixado críticas definirem meu valor. Tenho deixado rejeições governarem minhas decisões. Tenho tido medo de desagradar pessoas e por isso muitas vezes me afastei da tua direção. Mas hoje eu volto para ti. Tu és minha rocha. Tu és meu refúgio. Tu és minha salvação. Ensina minha alma a descansar somente em ti. E talvez, enquanto Deus trata isso, Ele também esteja chamando você para romper ciclos espirituais mais profundos. Porque a necessidade de aprovação muitas vezes abre portas perigosas. Para ser aceito, você tolera ambientes que esfriam sua fé. Para não ser rejeitado, você participa de conversas que contaminam sua alma. Para agradar pessoas, você se cala quando deveria se posicionar. Para manter validação, você negocia princípios. Para não perder alguém, você volta para ciclos que Deus já mandou abandonar. E pouco a pouco, a alma vai ficando presa.
Presa ao medo, presa à comparação, presa à carência, presa aos velhos hábitos, presa aos pecados da carne, presa à frieza espiritual. Mas Deus não quer apenas que você entenda o Salmo 62. Ele quer que você viva a liberdade que esse salmo anuncia. Uma alma que descansa em Deus. Um coração que não é governado por aplausos. Uma fé que não se vende por aceitação. Uma vida que não precisa se afastar do Senhor para caber nas expectativas de ninguém. Porque liberdade espiritual não acontece por acidente. Ela exige posicionamento. Ela exige ação. Ela exige compromisso. Foi exatamente por isso que nasceu o desafio 40 dias de guerra. Um caminho prático para quem decidiu parar de brincar com o pecado e começar a lutar seriamente pela própria liberdade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre extremismo, não é sobre impressionar ninguém, é sobre romper. É sobre quebrar aquilo que prende você há anos. Durante 40 dias, você será conduzido por um processo de transformação com oração diária, disciplinas espirituais feitas com responsabilidade, confrontos práticos e exercícios de fé que ajudam a cortar aquilo que alimenta a carne e fortalecer aquilo que alimenta o espírito. São passos simples, mas profundamente transformadores. Você vai trabalhar arrependimento genuíno, vai reconstruir disciplina espiritual, vai restaurar sua intimidade com Deus, vai aprender a enfrentar os gatilhos que alimentam suas quedas, vai parar de depender apenas de motivação e começar a construir uma estrutura real de mudança. Porque talvez Deus não queira apenas libertar você da necessidade de aprovação. Talvez Ele queira levantar uma nova versão de você, mais firme, mais vigilante, mais forte espiritualmente, mais sensível à voz dele, mais livre daquilo que antes parecia impossível abandonar. Pense com sinceridade. Daqui a 40 dias você pode continuar vivendo preso à opinião dos outros, aos mesmos ciclos, às mesmas concessões e à mesma frieza espiritual. Ou pode olhar para trás e agradecer a Deus pela decisão que tomou hoje. A diferença pode começar com uma escolha sincera diante de Deus. A escolha de dizer: Senhor, eu quero ser livre. Eu quero parar de depender da aprovação das pessoas. Eu quero descansar em Ti. Eu quero romper com o que me afasta. Eu quero voltar a viver firmado na Tua presença. Se você sente que Deus está chamando você para uma vida espiritual mais séria, o link está na descrição e também no comentário fixado. Clique agora e conheça o desafio 40 dias de guerra. Não deixe esse chamado passar como apenas mais uma emoção. Não transforme este momento em apenas mais um vídeo assistido. Responda enquanto seu coração ainda está sensível. Dê um passo enquanto Deus está chamando. Porque você não precisa viver refém da aprovação das pessoas. Você não precisa ser governado por elogios. Você não precisa ser destruído por críticas. Você não precisa se afastar de Deus para ser aceito por gente. Você não precisa sacrificar sua alma para manter uma imagem. Deus é sua rocha. Deus é seu refúgio. Deus é sua salvação. E quando a alma descansa nele, ela começa a ser livre de verdade. Antes de terminar, faça uma oração simples. Diga: Senhor, eu entrego a Ti minha necessidade de aprovação. Entrego meu medo de rejeição. Entrego minha dependência de elogios. Entrego a dor das críticas. Entrego a ansiedade de agradar todo mundo. Eu não quero mais viver preso ao olhar das pessoas. Ensina minha alma a descansar somente em Ti. Firma meus pés na Tua verdade. Cura minha identidade, guarda meu coração e me ajuda a obedecer mesmo quando nem todos entenderem. Porque pessoas podem mudar, mas Deus permanece. Pessoas podem aprovar hoje e criticar amanhã, mas Deus continua sendo rocha. Pessoas podem não entender seu processo, mas Deus conhece seu coração. Pessoas podem rejeitar sua obediência, mas Deus sustenta quem permanece nele. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus é minha rocha. Escreva como uma oração. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um posicionamento. Deus é minha rocha. Que o Senhor cure sua alma. Que Ele liberte você da dependência da aprovação humana. Que Ele fortaleça sua identidade. Que Ele te dê coragem para obedecer. Que Ele seja seu refúgio em todos os tempos. E que sua alma encontre descanso somente em Deus. Deus abençoe sua vida. Amém.